Glória a Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando hoje no livro de Gálatas, no capítulo de número 3, né? E a nossa meditação será a partir do versículo de número 15. Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo de número 15 a seguir, né? Tanto na palavra quanto nas referências. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diz o seguinte, a palavra de Deus, vou pegar aqui a leitura de 2, 3 versículos atrás, né? A meditação será a partir do versículo de número 15, né? Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Entende, irmãos? Foi apenas por este motivo que Cristo foi pendurado no madeiro, né? Não é, você não diz, a palavra não diz, e ninguém jamais poderá dizer. Mas então Cristo foi amaldiçoado, que foi pendurado no madeiro? Não, pelo contrário, né? Pelo contrário, a palavra aqui é clara e transparente, nos dando a explicação. Foi por esse motivo que Cristo foi pendurado no madeiro. Porque todo aquele que fosse pendurado no madeiro até então, né, eram considerados malditos, né? Eram considerados malditos, né? Assim como foi pendurado Gestas e Dimas, juntamente cada um do lado de Cristo, 2 ladrões, os 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda, eles eram malditos, porque eram ladrões, eram salteadores, né? Então, de modo que todo aquele que fosse pendurado, tivesse pecado, fosse condenados à morte, eles eram crucificados, eram assim. Mas a permissão de Deus, o plano de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? 3 pessoas num só ser, o plano foi esse, o projeto foi esse, exatamente para resgatar todo aquele e aquela que até aquele dia eram considerados amaldiçoados, sendo morto, crucificado no madeiro. Foi para isso que Cristo foi também, em semelhança do homem na carne, né, para pendurado no madeiro, exatamente para nos libertar desta maldição. Foi por este motivo, irmãos, tá certo? Que Cristo foi pendurado, morto e crucificado no madeiro. Mas é tão forte, é tão sério isso, o mistério é tão grande, tão profundo, né, que ele, né, descido do madeiro, foi enterrado e ressuscitou o seu 3º dia. E subiu aos céus e está sentado à direita ao lado do Pai, onde vive e reina para todo e eternamente. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas continuando aqui a leitura, irmãos, né? Aleluia, Pai. Cristo resgatou, né? Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Aleluia, Pai. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as promessas, e as posteridades. Vou repetir. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz,
e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E a tua posteridade, que é Cristo, né? Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Aleluia, Pai. Logo, para que serve a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Vou repetir. Ora, o medianeiro, né, não é de um só, mas Deus é de um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma, de sorte que, se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Irmãos, mas vamos já à meditação, né? Da sequência na meditação, aqui nas referências, né? Que é a partir do versículo de número 15, né? Que diz o seguinte, as referências a partir do versículo de número 15, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. O conteúdo, versículo 15. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula. Do 15 ao 19. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a tua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não o invalida, de forma a abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Amém? E as referências sobre essa afirmação, né, do 15 ao 19. Né? O conteúdo da promessa de Deus a Abraão, verso 8, é definido
como a promessa do Espírito pela fé. Confira em Lucas capítulo 24, versículo 49. Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. Receber o Espírito é ter a justiça, a vida e todas as bênçãos espirituais. Ver em Gálatas, capítulo 3, versículo 5, nota. Capítulo 4, versículo 6, nota. Do 3, versículo 19 até o 27, está escrito o seguinte: aleluia, Pai, louvado seja Deus. Logo, para que é a lei, né? Do 19 a seguir, né? Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Né? Vou repetir. Mas antes que a fé viesse, ou seja, antes que Jesus viesse, até que Jesus viesse, que foi a promessa que Deus fez a Abraão, né? Isso durou, irmãos, demorou ainda, ou passou-se ainda, 1445 anos aproximadamente, para que depois Jesus viesse. Mas para que o homem tivesse consciência dos seus pecados, pudesse aceitar a Jesus pela fé e aperfeiçoar e alcançar a salvação, foi dada lá atrás. Deus entregou as tábuas das leis, né? As leis, os estatutos, os mandamentos, Deus a escreveu nas tábuas das leis, 2 tábuas, e entregou nas mãos de Moisés, para que Moisés aplicasse ao povo, para que Moisés implantasse ao povo, para que Moisés desse ao povo. Assim como Jesus veio, irmãos, cerca de 1445 anos depois, né, implantou de forma definitiva o plano de salvação, pela fé, justiça e graça, né? Moisés deu naquela altura, 1445 anos antes, as tábuas das leis, para que o homem tivesse conhecimento do pecado e pudesse se empenhar o máximo possível para alcançar a salvação. Só que Deus já sabia que o homem não alcançaria pelas leis, né? Tanto é que foi dada já a Abraão, muito antes de Moisés. Foi dada a Abraão muito antes de Moisés. Para que foi dada através da palavra de Deus. Deus fez promessa a Abraão, né? Sai-te da tua terra e da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias na face da terra. Deus prometeu a Abraão ali vida, e vida com abundância, né? Que Abraão seria semente bendita do Senhor. E em ti serão chamadas todas as famílias da terra. Serão benditas, né? Em ti serão chamadas, né? Todas as pessoas, de um modo geral, né? A posteridade, né? O povo de Deus, o
povo que seria a herança do Senhor, a nação eleita do Senhor, através do seu povo escolhido pela semente de Abraão. Né? Foi feita a promessa que Cristo viria já ali desde Abraão. Né? E Moisés, já esse tempo todo depois, né? De 430 anos depois de Abraão, 430 anos depois de Abraão, chegou Moisés. E de Moisés a Cristo, durou mais 1445 anos. Então, de modo que Cristo veio e implantou de forma definitiva o plano de salvação. E Moisés deu as leis, os estatutos, os mandamentos, né? Moisés aplicou, foram dadas por Deus. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Logo a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Deus já tinha dado a Moisés. É lindo demais. Né? Deus já tinha dado a Abraão 430 anos antes de Moisés. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estávamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.